Antigamente, portugueses e muçulmanos viviam de treta, mas tudo isso poderia ter sido evitado com uma boa conversa. O problema é que quando um muçulmano falava, o português ouvia isso. E quando um português falava, o muçulmano ouvia isso. Mas se você é uma pessoa de paz e só quer falar inglês de boa com todo mundo, você tem o Cambly para te ajudar, que é simplesmente a melhor plataforma de ensino de inglês com professores nativos que vão te ajudar a falar com o que você gosta de falar. Many warfares that we see in history could be resolved by, hey man, let's just have a seat here, let's drink some mead, okay, and let's forget about this beef. Mead especially. Have you ever had mead? Yeah, of course, I love it. Yeah, it's very nice, isn't it? E você que segue o Brasão de Armas, como sempre, vai ganhar um presentão. Usando o meu código, você vai ganhar 50% de desconto no plano anual e ainda vai poder experimentar uma aula grátis. É só você clicar no meu link na descrição e usar o meu cupom para fazer sua assinatura. Explore seu inglês no mundo com o Cambly. Sabe qual era uma das maiores provas de fé de um muçulmano no século XVI? Era saber que depois que essas portinhas se abriam, nem Alá era capaz de fechar. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Fazer pirraça sobre o passado é bom, né? Colocar a culpa nos outros pelos nossos problemas. A culpa é toda sua. Espernear que vive numa sociedade desigual, opressivamente patriarcal. Tenho que esmagar o capitalismo! Resmungando com o iPhone na mão e o sanduíche vegano do Starbucks na outra com a camisa do Che Guevara pra postar no Twitter é mole. Quero ver viver no século XVI fazendo tanta pirraça assim. Iam tá lá, ó, de cócoras chorando de saudade desse inferninho opressor aqui. Não aguenta 10 minutos. Então deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Inferno de verdade tinha nome no século XVI. Oceano Índico. Pode perguntar a qualquer muçulmano da época que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. É porque em 1508 eles mataram o filho de um vice-rei português. E inferno seria uma simples sauna perto do terror que ele estava prestes a despejar sobre seus inimigos. E tudo isso em uma das batalhas mais decisivas da história mundial. A Batalha de Dio. Isso foi muito épico, minha gente. Estou pegando fogo hoje, hein? Ato 1. Tugas na água. Se você aí tem medinho de pegar uma barca para atravessar a Baía de Guanabara por causa de umas ondinhas dessa aqui... Em nome de Jesus, Senhor! Em nome de Jesus, meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Eu tô calmo. Se isso aí fosse no século XVI, os portugueses iam estar dançando balé com uma perna só, dizendo obrigado, Senhor. É porque as grandes navegações foram um terror em todos os sentidos e umas ondinhas grandes ia ser a menor das preocupações dos caras. Mas como Portugal estava isolado do mundo, na cozinha da Europa, longe do caldeirão comercial do Oriente, e eles não tinham alternativa a não ser encarar o mar e partir para o Oriente. Só que naquela época você podia fazer tudo, menos invadir o Oriente, a menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Então, a partir de 1415, o Oceano Atlântico os tugas encararam. Foram quase 100 anos navegando para conseguirem dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias. E eu fiz um vídeo muito legal no Impérios AD com um resumo sobre as grandes navegações, como era a vida nos navios, e é claro que eu vou deixar o link na descrição para você assistir essa obra de arte depois, que tá legal demais. Mas felizmente para os tugas e infelizmente para os muçulmanos, os portugueses chegaram no Oceano Índico, liderados por ninguém mais e ninguém menos do que o gigante da colina, com seu time irrebaixável, Vasco da Gama. Graças a ele e aos navegadores antes dele é que o mundo foi desbloqueado. Vasco foi na paz, mas depois dele foi o Pedro, o Álvares Cabral. Ele também queria paz, mas arrumaram treta com ele. Os muçulmanos mataram um monte de navegadores, Cabral ficou nervoso, matou um monte de muçulmanos e acabou com Calicut. E aí, a partir daquele momento, cristãos e muçulmanos sabiam que Ato 2 deu ruim, deu muito ruim. Agora as coisas no Oceano Índico iam ser resolvidas só de um jeito, na bala. E é nesse momento que a galera da Beautiful People fica com a cara quente esperneando a violência dos europeus, mas tem um pôster de Lenin e Stalin na parede do quarto.
Ele pode ser um mentiroso, um porco, um idiota, um comunista. É porque é o seguinte, naquela época a diplomacia era só uma palavra boba que fazia todo mundo gargalhar. E enquanto os europeus e os muçulmanos estavam trocando bala no Oceano Índico, os africanos estavam vendendo seus vizinhos, os astecas arrasando corações na América e os tupinambás BR mostrando que comer carne de boi é coisa de Nutella. E você fica aí virando lata de lixo na rua, fazendo baderna querendo mudar o mundo, mas não aprendeu nem a arrumar a cama do seu quarto? Acorda pra vida, menino! Tinha homenzinho ruim em toda a droga desse mundo. Então, se hoje o mundo é ruim, naquela época era muito pior. E pior ainda ficou em 1508, quando mataram um filho desse cara, Francisco de Almeida. E se você fosse muçulmano no século XVI, você deveria saber que era proibido matar o filho dele, porque Francisco de Almeida era o vice-rei de Portugal. E nervoso Chiquinho de Almeida ficou depois de saber da morte do seu filho na Batalha de Chão em 1508. O governador Didio sabia que tinham feito uma merda das grandes, então resolveu mandar uma carta de desculpas para Francisco de Almeida, esperando que não houvesse nenhum ressentimento entre eles. E nem ir na delegacia de polícia. Mas Francisco de Almeida respondeu a carta com uma analogia macabra que faria o governador Didio sujar todas as cuecas que ele ainda nem tinha usado. Você comeu o frango, agora vai ter que comer o galo. E ele faria exatamente isso com os Ato 3, os Cuspidores de Fogo, Galeões versus Galés. Pelo jeito, Malik Ayaz entendeu que esse negócio de comer o galo só significava que ele ia morrer muito. E na carta, Francisco de Almeida não queria saber de ataque surpresa. Ele disse que estava indo com seus cavaleiros em direção à cidade e era para eles se prepararem para a chegada deles. Se Francisco de Almeida não é o pai dos Sheds Red Pilados, eu não sei mais quem pode ser. Mas então, os muçulmanos resolveram montar logo uma coalizão para lidar com a fúria que estava descendo sobre eles. Os aliados eram o Sultanato de Gujarat, Calicut, o Sultanato Mameluco, o Império Otomano e o traidor da causa cristã, Veneza. Eles reuniram a maior frota jamais vista na história do Oceano Índico. 217 galés de guerras apoiadas por centenas de canhões posicionados na costa esperavam a chegada dos tugas. Então, em 3 de fevereiro de 1509, Francisco de Almeida chegou em Dio com apenas 5 dos seus melhores e novíssimos navios de guerra, carinhosamente chamados de galeões, que eram apoiados por apenas 12 caravelas. 800 portugueses lutariam contra 5.500 muçulmanos. E em jogo estaria nada mais, nada menos do que o Oceano Índico, a riqueza das especiarias e a ascensão ou a queda do cristianismo e islamismo. Um show de horror pirotécnico entre galeões e galés estava prestes a começar. Ato 4. Uma nova era de batalhas navais começa. Desde a Grécia Antiga, as batalhas navais eram travadas exatamente do mesmo jeito. Navios com dezenas de remadores, com arietes na proa para afundar os navios inimigos ou então abordar para lutar. Até o século XVI era assim que as batalhas navais eram travadas e era exatamente assim que os muçulmanos iriam lutar em Dio. Mas os tugas chegavam com uma nova tecnologia em Dio que ia revolucionar a arte da guerra marítima e de duas formas. A primeira foi a criação e construção do primeiro navio de guerra por excelência, o galeão. O galeão foi construído a partir da caravela e ele era maior, mais alto, mais comprido e mais largo também. Geralmente ele tinha de 3 a 4 mastros com as velas maiores e redondas para o melhor aproveitamento do vento e outras velas menores também para facilitar as manobras. E no final do século XVI os galeões podiam chegar até 7 decks de altura e pela primeira vez na história humana os barcos não eram mais propulsionados por remadores, mas sim pelo vento. E como esses navios tinham grande estabilidade, os tugas tiveram uma outra ideia que deixaria os seus inimigos bem magoados. Eles encheram as laterais dos navios de canhões. Isso mudou a arte da guerra marítima pelos 500 anos seguintes. É porque até aquele momento os galés tinham apenas de 3 a 5 canhões, tanto na proa quanto na popa, e já no início do século XVI os portugueses já tinham colocado mais de 20 canhões em cada navio. E o mais famoso galeão português, carinhosamente chamado de Botafogo, teve 360 peças de artilharia só. E se galés tivessem tantos canhões assim, seria um verdadeiro suicídio, porque elas adernariam com muito mais facilidade, porque eram bem mais instáveis do que os galeões. Então colocar canhões na lateral das galés era simplesmente impossível. E os galeões permitiram uma outra inovação tecnológica fundamental:
as portinholas dos canhões. Eles não precisavam ficar mais no deck principal e eles podiam ser colocados nos andares de baixo, mais próximos à linha d'água, que facilitava ainda mais o equilíbrio do navio e ainda poderia ser usado para ricochetear nas águas, aumentando o alcance do disparo. E além disso, os portugueses passaram a usar canhões de bronze recarregados pela culatra, que eram mais resistentes e aumentavam ainda mais a quantidade de disparos. Francisco de Almeida tinha à sua disposição a mais poderosa frota marítima da história mundial. E chegou a hora dessa batalha decisiva começar. Quando os portugueses chegaram em Dio, em 3 de fevereiro de 1509, a frota muçulmana já estava pronta no canal, com um grande apoio de artilharia terrestre. Então Francisco de Almeida decide colocar o seu melhor e maior galeão, o Flor do Mar, na saída do canal, bloqueando a saída de dezenas de galéias. Francisco de Almeida dispara o tiro que dá início à batalha. E disparos começam de ambos os lados. Só que o jogo vira quando o galeão Santo Espírito inicia uma manobra militar inovadora. Os artilheiros posicionam seus canhões rentes ao mar, dando disparos que faziam as balas ganharem altura e ao mesmo tempo levantavam uma cortina de água que dificultava a visão inimiga. Uma chuva de balas descia sobre a coalizão que estava encurralada. Enquanto isso, Francisco de Almeida e o Flor do Mar castigavam as galés no canal que não resistiam ao bombardeio e não tinham outra saída. O navio disparou mais de 600 balas sobre os inimigos, afundando dezenas deles e fazendo outras dezenas fugirem de volta para Calicut. Nesse bombardeio, o navio Bandeira de Dio foi capturado e o restante da frota entra em pânico generalizado. Desse momento em diante, a guerra estava perdida para os muçulmanos. Essa animação bonita que vocês acabaram de ver é um oferecimento de um canal chamado Impérios AD, que por incrível coincidência é meu também. Então não deixa de assistir o vídeo da Batalha de Dio depois para você conhecer melhor toda a história e o contexto por trás da batalha, porque aqui no Brasão de Armas você só aprende a treta, e no Impérios AD você aprende a história. É uma combinação perfeita, fala sério. Ato 5. Conquistando o mundo. Todos os navios muçulmanos foram destruídos e quase 2.000 homens perderam as vidas. Depois de Dio, o mundo muçulmano virou de cabeça para baixo e o controle das especiarias ficou todinho na mão dos tugas. E de acordo com o especialista em história militar William Wire, o mundo muçulmano afundou junto com os barcos em Dio. E foi depois de Dio que Portugal se tornou a maior e incontestável superpotência marítima do século XVI. E por tabela acabou influenciando impérios como a Holanda e a Inglaterra a seguirem os mesmos passos de expansão marítima. E além do domínio comercial, o cristianismo acabou se espalhando por todo o mundo, enquanto o islamismo diminuiu. A Batalha de Dio está entre as batalhas mais decisivas e importantes da história mundial, e ela também nos ensina uma outra verdade muito clara. Ser vegano pode salvar vidas. É porque o cara lá não comeu frango? Aí depois chegou o galo e matou todo mundo? Tá, a piada foi ruim mesmo, mas já tá acabando o vídeo. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo, e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!